Olá, meu nome é Vitória, eu sou orientada pela doutora Patrícia e o meu trabalho fala sobre o uso de plantas medicinais na região de Curitiba, Paraná. Cada vez mais no meio farmacêutico surge a necessidade de se elaborar medicamentos mais simples e acessíveis, e normalmente a gente acaba caindo nos medicamentos de origem natural. Só que para elaborar um medicamento desse tipo, é necessário estudar as propriedades das plantas, e é extremamente custoso estudar espécie por espécie a fim de encontrar as propriedades desejadas. E é aí que entra a etnofarmacologia, que alia o conhecimento popular ao científico e já dá um direcionamento maior para essas pesquisas, tornando-as muito mais rápidas e eficientes. Ela também ajuda na manutenção desse tipo de conhecimento, por, de certa forma, reacendendo os mais jovens à vontade de estudá-lo e trazendo ele cada vez mais à tona. Os objetivos desse trabalho são fazer um levantamento das plantas mais utilizadas pela população de Curitiba e região metropolitana e também relacionar os dados obtidos com informações científicas existentes sobre as plantas. A coleta de dados foi feita via formulário que a gente divulgou nas redes sociais, e depois tabulamos os dados, dividindo em algumas categorias, como o sexo e idade dos participantes, quais plantas e como foram utilizadas, e também a frequência com que cada planta foi citada. A parte de revisão bibliográfica foi feita praticamente nas bases PubMed e Google Acadêmico. Conseguiu-se um total de 357 respostas, porém apenas 321 puderam ser utilizadas devido ao fator de exclusão, que era a idade mínima de 18 anos. Dos participantes, 86% eram mulheres, o que pode indicar tanto um maior engajamento desse público nesse tipo de pesquisa, quanto uma tendência do público masculino em evitar assuntos relacionados à saúde, seja da medicina convencional ou da medicina popular. A maioria dos participantes estavam entre 45 e 59 anos, sendo que apenas menos de 15% eram jovens, o que pode indicar um possível desinteresse desse público quanto a esses assuntos. E esse fator prejudica muito a existência do conhecimento em si, porque cerca de 92% dos participantes afirmaram terem aprendido os usos com familiares. Então, esse conhecimento ele é praticamente oral. E se existe um desinteresse pela parcela mais jovem da população, esse ciclo de oralidade ele acaba sendo interrompido e o conhecimento não é passado para frente. Existe também outro problema acerca da oralidade desse conhecimento, que é na perpetuação de informações errôneas. Como vai de boca em boca, às vezes uma pessoa pode passar uma informação errada sobre uma planta ou passar uma funcionalidade errada. As plantas mais citadas foram boldo, camomila e hortelã, sendo que essas duas últimas são comumente usadas como ansiolíticos, o que pode ter uma relação com o aumento de casos de ansiedade durante essa última década. Da camomila, os usos mais citados foram como calmante e insônia, o que tem sim confirmação por pesquisas científicas, inclusive no uso para tratamento da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada, o que pode, inclusive, ser um tratamento mais acessível e mais simples para esse tipo de transtorno. Outro uso também muito citado foi no alívio de cólicas, e existem diversas pesquisas que realmente confirmam que a camomila ela pode ser sim utilizada no alívio dos sintomas da síndrome pré-menstrual. Em geral, observou-se uma boa concordância entre os usos citados e as propriedades reais das plantas, o que não acontece em casos como o da erva doce, que teve o seu segundo uso mais citado como alívio de gases. Entretanto, não foi possível encontrar nenhuma literatura que evidenciasse esse uso. Ainda, o uso como cicatrizante não foi citado, mas existem pesquisas recentes em ratos que evidenciam esse uso, inclusive em ratos diabéticos, o que pode evidenciar um tratamento mais natural para esse tipo de problema. Essa confusão que pode ter acontecido entre a erva doce de ser utilizada no alívio de gases pode acontecer justamente pela sua similaridade com outra planta, o funcho, que esse sim tem essa funcionalidade carminativa e digestiva, e por serem fisicamente parecidos, muitas pessoas podem acabar confundindo as duas. E mesmo tendo algumas funcionalidades parecidas, como o alívio de problemas gastrointestinais e relaxante muscular, elas ainda possuem funcionalidades distintas, como o próprio alívio de gases para o funcho, e também a época em que elas podem ser usadas na saúde feminina. A erva doce, ela também pode ser usada no alívio dos calorões da menopausa. Já o funcho, ele é muito bom para o alívio de cólicas durante a síndrome pré-menstrual. As diferenças externas, a gente percebe que a flor da erva doce ela é mais branca, enquanto a do funcho é bem amarelada. Já suas folhas, a folha da erva doce ela é mais larga e serrilhada, enquanto a do funcho ela é comprida e fina, e normalmente tem muito mais folhas do que a erva doce. E também as suas sementes, a semente da erva doce ela é arredondada e relativamente menor, quando comparada à semente do fruto, que é mais comprida e alongada. Assim, conseguimos estabelecer as principais plantas utilizadas pela população de Curitiba e região metropolitana e fizemos a revisão bibliográfica apenas de algumas das plantas citadas. Em geral, observou-se uma boa concordância entre as finalidades citadas e a literatura existente, tendo apenas uma possível confusão no caso da erva doce.